Boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início então a mais um Boteco da Filosofia com o tema Eleições 2014, quais são os rumos da política. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, assim, em primeiro lugar, agradecer novamente, né, ao Bar do Zé, ao Departamento de Filosofia, ao PPG em Filosofia, que tem nos apoiado desde o início desse projeto. Agradecer especialmente as nossas convidadas dessa noite, professora doutora Janine Sattler, da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Filosofia, professora doutora Regiane Barreto Jardim, né, do curso de História, professora do PPG e do Departamento de História, e acadêmica de Direito, né, nossa, a Winnie Bueno, nossa já conhecida aqui, que já participou, sócia do Boteco, como ela está falando aqui. Então, agradecer em primeiro lugar as nossas convidadas. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos assim, em relação à nossa edição deste mês, que a primeira proposta, talvez por isso assim, vai haver ou houve, né, alguns desencontros, né, houve alguns desencontros, porque nós vamos fazer 2 edições do Boteco sobre esse tema, talvez até 3, né, como se tivesse segundo turno ou depois das eleições. Então, a professora Luciana Balestrin, do curso de Relações Internacionais, que iria participar, inclusive foi a primeira divulgação do cartaz do Boteco, queria participar dessa edição, ela, né, vai participar da próxima edição, que nós já temos os convidados definidos. E a professora Alice Wallace, né, que também a gente queria aproveitar a vinda dela para um outro encontro, infelizmente ela não pôde estar presente devido a outros compromissos, infelizmente não vai poder estar aqui. Então vão ser 2 botecos sobre esse tema, né, e agora então o tema que primeiramente foi proposto sobre, né, com a morte do Eduardo Campos e a nova configuração das eleições, né, seria sobre o poder e a mulher e o feminino. A gente resolveu ampliar um pouco a discussão e então por isso a gente tem esse tema que vai então ser o mesmo da próxima edição do Boteco da Filosofia, certo? Então, bom, já todo mundo aqui, quase todos já estão acostumados com a dinâmica do projeto. Cada convidada tem 15 minutos para expor a sua fala e depois a gente abre então para perguntas. Muito obrigada. Presença de todos, tá? Tá. Bom, boa noite a todas e a todos. Flávia já me apresentou, meu nome é Winnie, eu sou estudante de Direito, sou militante dos movimentos sociais, militante do movimento negro, do movimento de mulheres e do movimento estudantil. Queria agradecer também o convite, né? Uma honra estar dividindo esse espaço com essas 2 mulheres incríveis. A Regiane, que eu conheço há um pouco mais de tempo, né? Quem eu admiro muito, então a tarefa aqui já é um pouquinho complicada, né? Tô aqui curica no meio das grandonas, né? Mas vamos lá, vamos ver o que sai. Bom, quando a Flávia me convidou, né, para vir aqui um pouquinho conversar com vocês sobre esse processo eleitoral, sobre os rumos da política, ela me deu esse toque de a gente tentar, né, minimamente trazer essa fala mais buscando colocar um pouco como as mulheres se inserem nesse processo, né? O último boteco que eu vim, que está dizendo que eu sou sócia já do boteco, eu vim conversar sobre feminismo aqui, foi bem bacana. Então eu vou tentar, né, minimamente, a partir das minhas próprias experiências, dos meus estudos, que a gente consiga fazer um pouco desse debate, né? Para falar de política no Brasil, para falar de eleições, é fundamental a gente tentar, né, fazer um apanhado histórico, que a Regiane vai fazer com certeza muito melhor do que eu, sobre o que é esse processo, né? De que forma que a gente chega aí no ano de 2014 com eleições, né, para presidente, para governador, para o Senado, para deputado estadual, para deputado federal, num país que tem uma democracia que, se a gente for parar para pensar, ela é muito jovem, né? O processo de redemocratização do Brasil, ele é muito recente e o próprio jogo de poder que está envolvido, ele ainda vem, enfim, permeado de uma série de práticas que são práticas que remontam lá ao colonialismo, né? Colonialismo, essa coisa do apadrinhamento, isso ainda permeia muito, principalmente em locais mais periféricos, né? Essa coisa de ter um padrinho que é político e de uma troca de favores, enfim. E esse sistema
vai fazer com que a gente veja, nos últimos anos, enfim, uma política que parece quase sempre muito igual, né? Mais ou menos sempre os mesmos candidatos, mais ou menos sempre as mesmas propostas, né? E aí a gente vai, enfim, vendo um pouco de uma degeneração, inclusive no que a gente vai chamar da ideologia partidária. Hoje, em 2014, a gente tem um pouco de dificuldade de entender, quem viu o debate ontem deve ter percebido isso também, o que é esquerda e o que é direita no Brasil. Né? Uma coisa que, inclusive, passa pelo discurso de alguns candidatos que não tem que ter esquerda e direita. Né? Que o bom é que a gente consiga unir tudo numa mesma coisa e governar para todos. Eu, particularmente, acho que, né, não é bem por aí. E aí, nos últimos 12 anos, enfim, né, que a gente teve os governos do Partido dos Trabalhadores que reacenderam, né, uma série de expectativas, principalmente nos setores do movimento social. E aí, eu, enquanto militante, embora seja um pouquinho, né, novinha, não tenha acompanhado essa experiência, essa expectativa, eu acompanhei o que foi a decepção das pessoas com esse governo, as pessoas dos movimentos sociais. Né? Eu mesma, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao poder, eu já tinha idade suficiente para compreender o que era o processo político. E eu sou, enfim, filha de fundadores do PT, né? Passei toda a minha infância carregando bandeirinha do PT, colei bigode do Olívio, essa coisa toda. Quando eu começo a entender política, tudo aquilo que eu achava que era a perspectiva de esperança de mudar o país, para mim começa a cair por terra. Né? Lá na reforma da Previdência, enfim, uma série de políticas de conciliação que vão acabar fazendo com que a gente perca um pouco, né, dessa esperança na política real, né, nessa coisa da representatividade. E aí, por agora, acho que para falar de eleições nesse ano, não tem como falar desse processo sem mencionar o que foi junho e julho de 2013. Né? Provavelmente quem discute mais política já deve estar cansado de ouvir falar de junho, e a gente ainda está tentando compreender o que foi junho. Né? Porque junho foi um movimento de massas? Foi, só a dúvida. Né? Eram milhares de pessoas nas ruas. Pelotas teve uma passeada que tinha mais de 15 mil na rua. Né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, enfim, todas as cidades tiveram muita gente na rua. Não era só a militância dos movimentos sociais, né? Não era só aquela vanguarda militante, massa nas ruas, pedindo as mais diversas coisas, das mais variadas formas. E aí a gente tinha lá o cartaz fora todos os corruptos, que é uma coisa que é muito, né, uma coisa muito ampla. Ao mesmo tempo que tinha o hospital padrão FIFA, a educação padrão FIFA, direitos para as mulheres, direitos dos trabalhadores. E esses movimentos todos, eles vão acabar criando essa coisa, né, o gigante acordou. Né? Quando, na verdade, tem muita gente que nunca dormiu. Né? Mas, enfim, tava lá um monte de gente na rua, enfim, lutando por direitos. E isso vai acabar desencadeando para o resto, né, a partir de junho de 2013, para 2014 também, uma série de movimentos que eu imagino que vocês tenham acompanhado dos trabalhadores daí, né? A greve de cigarismo no Rio de Janeiro é um exemplo importante nesse sentido, né? Porque, enfim, eles vão contra a burocracia do sindicato, vão para as ruas, no meio do carnaval. Eu estava no Rio, vocês não imaginam o caos que era aquilo, assim, o lixo por toda parte, todo lugar, a gente chutava lixo, e eu estava praticamente achando tudo aquilo muito lindo, porque, né, é uma classe que é completamente invisibilizada, os garis são completamente invisibilizados, as pessoas parecem que acham que o lixo simplesmente é consumido pela terra, quando, na verdade, tem uma série de trabalhadores ali envolvidos, que é uma categoria de trabalhadores majoritariamente negra, né, se vocês olharem as fotos dos protestos ali dos garis no Rio, quase que 90% deles são negros, né? São homens negros e mulheres negras, e que é uma classe que é completamente invisibilizada. E aí, quando eles saem para as ruas, entram em greve, a categoria inteira, né? Cria um caos na cidade, no meio do carnaval, que é a época de maior efervescência do Rio de Janeiro.
eles passam a ser enxergados. Porque, afinal de contas, é aquela época de, né, turismo a todo pano, todo pau, e a Praia de Ipanema tem lixo até sair nos olhos. E a Rio Branco tem lixo por tudo quanto é lugar. E aí os caras conseguem conquistar uma série de reivindicações históricas deles, enfim, conseguem, enfrentando a burocracia sindical, enfrentando o governo, conseguem conquistar uma série de direitos. E aí, a partir daí, vai ter greve dos garis em Niterói, logo depois os metroviários entram em greve também, vai aqui em Porto Alegre também ter greve dos rodoviários, e assim a gente vai tendo, né, acho que o ano de 2013 e esse primeiro semestre de 2014 foi um ano muito rico nesse sentido, da gente voltar a ver as categorias de trabalhadores nas ruas com força, em processos de greve muito forte, de enfrentamento, inclusive, com a burocracia sindical, que, na sua grande maioria das suas categorias, foi um pouco cooptada, né, por esse governo. E aí a gente chega, enfim, maio ali já começa, né, aquela construção das eleições, né, quem vem, quem não vem, quem vai ser o candidato, pesquisa, lá, essa polarização, né, PT, PSDB, muito forte, embora quando a gente vai analisar, né, o programa político dos dois partidos, ele tem sim nuances bastante distintas, mas no plano econômico ele quase muito pouco se difere, né? Mas existe essa polarização aí muito forte que já começa a se revelar ali por maio, né? Um pouco de receio, muito bem explorado, inclusive, né, pelo próprio PT, no sentido de que, bom, nós não podemos retroceder a ter um governo neoliberal, privatizador, e um discurso muito da mudança, né, de que o país está estagnado, muito batendo na Dilma, e aí eu já vou começar a entrar um pouco nessa questão das mulheres, né, e pouco no Lula, como se esses últimos 12 anos de governo eles fossem responsabilidade exclusiva da pessoa da Dilma Rousseff, quando na verdade a pessoa da Dilma Rousseff é a representação de um partido e de uma aliança de partidos que governa o país. É a continuidade de um projeto, né? E aí a gente vê o Aécio muito no enfrentamento, que é um enfrentamento com a Dilma e não com os governos do PT, né? Isso também ficou bastante nítido, né, no debate de ontem na Rede Bandeirantes. Nesse meio, essa coisa toda aí que acontece, a gente tem o Eduardo Campos surgindo como uma terceira via, né, sai aí já no ano passado, no meio dos movimentos estudantis, se retira do governo, isso vai se dar também aqui no âmbito estadual, né, o PSB sai do governo, que sempre tiveram uma coalizão muito grande com os governos dos partidos dos trabalhadores, e vão se constituir como uma terceira via. E aí ocorre a tragédia, né? E os desdobramentos dessa tragédia a gente ainda tá por ver, mas algumas coisas já a gente já consegue perceber, assim, né? Enfim, o Eduardo morre de uma maneira bastante trágica, né? O avião cai, enfim, aquela coisa toda. Rola um monte de teoria da conspiração aí, né? Tipo, tem coisas que eu li no Facebook, assim, de gente que, né, teoricamente pensa, mas que não dá nem para acreditar, assim, né? Os petralhas derrubaram o avião do Eduardo Campos. Isso agora tá tudo acabado, ganharam a eleição. E aí o que a gente vê na realidade é um salto político da Marina Silva, né, que vem aí, inclusive, nas próprias pesquisas. Eu não acredito muito em pesquisa, porque, enfim, elas vêm encomendadas em umas fontes meio estranhas, mas tá lá, né? É o que aparece pra mim na mídia, e o que aparece pro povo é que a Marina Silva cresce, e cresce muito nas eleições, ultrapassa um percentual de votos estimados que o Eduardo nunca teve, desde que começou, e, inclusive, nas últimas que saíram agora, com possibilidades de ganhar a Dilma em havendo segundo turno, né? Bom, e aí o que isso significa? Então a gente está tendo uma disputa de mulheres, né, de fato aí.
Na eleição como um todo, nós temos 3 mulheres candidatas, né? Marina, Dilma, Luciana. E a gente está tendo uma disputa, que é a disputa que aparece na televisão, 2 mulheres disputando, Dilma e Marina Silva. 2 mulheres, e aí, claro, pra gente que é mulher, que é feminista, isso pode parecer um baita avanço, né? Pô, 2 mulheres disputando as eleições de maneira contundente, forte, né? Mas, de fato, quando a gente vai parar para analisar o que foi esse último governo e como as mulheres estão subrepresentadas, a participação das mulheres na política, nos partidos, nos movimentos sociais, isso acaba significando muito menos do que parece significar. Quer ver uma coisa? Por exemplo, hoje a gente tem cotas, né, nos partidos, agora a gente já está falando, inclusive, de equidade de gênero, né, dentro dos partidos, ou seja, o percentual de homens e mulheres, ele tem que ser igual, não é mais uma cota de mulheres, não é mais 30%, né? É uma cota, não é mais uma cota, é uma paridade de gênero. Mas hoje a gente ainda está lidando com uns 30%. Quando a gente olha a propaganda eleitoral, para quem olha, eu particularmente adoro, é o meu momento de desopilar da vida, é olhar a propaganda de deputado, eu acho uma coisa incrível, principalmente as propostas. Quando a gente vai olhar a propaganda de um proporcional, deputado estadual, deputado federal, se vocês contarem, isso é em todos os partidos, o número de mulheres que aparece na propaganda, ele não chega a 30%. Não chega. Façam essa experiência. Contem quantas mulheres aparecem na propaganda de proporcional de deputado federal e de deputado estadual. Se tem uma legislação, né, que diz que tem que ter no mínimo 30% de mulheres para cada coligação, por que essas mulheres não aparecem na propaganda eleitoral? E aí, que perspectiva de escolha a gente está dando para a população de escolher uma mulher de fato, quando sequer os partidos investem, e aí isso é uma escolha partidária, que é o partido que escolhe quem vai aparecer e quando vai aparecer na propaganda eleitoral, dentro do seu tempo, né? Que perspectiva de escolha é essa se elas não estão sequer na propaganda eleitoral gratuita? Ou se muitas vezes os próprios partidos não dão substância para essas mulheres. E aí eu tô falando de grana, eu já fui candidata. E olha, gente, não é mundo. Tô falando de grana, tô falando de material, tô falando de concorrer, enfim, com uma série de máquinas, sem tu ter o mínimo de estrutura necessária para isso, para concorrer, de fato. E quando a gente tem, e aí para além do fato do gênero, de ser mulher, para nós que somos feministas, não basta só ser mulher. Tu vai ver mulher falando de, enfim, pró-vida, e aí a gente sabe o que esse pró-vida quer dizer. A gente está falando de mulheres que vão para a propaganda eleitoral dizer que o aborto tem que ser punido com pena de morte. A gente está falando de mulheres que vão para a propaganda eleitoral dizer que a gente tem que prender os bandidos que estão nas ruas enquanto cidadão de bem. Notem como esse termo cidadão de bem ele tem vindo nos últimos anos. Quem é o cidadão de bem? Quem é o cidadão de bem? Que está desprotegido nas ruas enquanto os bandidos estão soltos, né? Tem esse discurso, que é um discurso que muito pouco vai ter enfim, empatia com o que de fato, e aí, claro, o movimento feminista ele tem várias correntes, mas como um todo, se a gente for olhar ali nas coisas que eles minimamente convergem, esses movimentos como um todo, muito pouco está representado na campanha eleitoral das mulheres que aparecem de fato na televisão, né? Votar numa feminista, então, tem sido uma tarefa difícil. Inclusive, os movimentos feministas agora, para as meninas e para os homens que querem votar numa feminista, criaram um perfil no Facebook que é o Vote numa Feminista. E aí eles compilaram, enfim, as candidatas a deputado estadual, deputado federal, de todos os estados que têm uma pauta minimamente voltada, né, para a questão das mulheres. E aí, quando a gente vai falar, considerar que na América Latina nós somos aproximadamente 75 milhões de mulheres subrepresentadas, e aí é na América Latina como um todo, nós temos 3 presidentes. Bom, isso é um avanço, né? Considerando
histórico é um avanço, mas 3 presidentes que muito pouco representam a luta das mulheres, né? São 513 deputados no Brasil. Desses 513, só 45 são mulheres. Ou seja, menos de 10%. 45 mulheres deputadas federais. Na Assembleia Legislativa Estadual, aqui no Rio Grande do Sul, são 55 deputados, 9 mulheres. Nenhum deputado estadual é negro. Não há uma mulher negra, nenhum homem negro na Alergs. E isso também quer dizer muita coisa. Né? Num estado que, por mais que se comparando a outros estados, o percentual de negros e negras ele seja menor, ainda assim há um percentual muito grande de negros e negras no Rio Grande do Sul. E a gente não tem representação na Alergs. E aí acontecem coisas do tipo o deputado estadual do PP dizer que quilombola e indígena tem que... Vocês lembram disso, né? Tem que passar todo mundo, mata todo mundo porque é gente que, né, não presta pra nada. Quer dizer, os povos tradicionais não têm representação na Câmara. Não têm voz na Câmara. Né? E aqueles que dizem que serão ou que, né, vão ser a voz dessas pessoas, muitas vezes não têm esse sentimento de pertença com essas pautas e aí passa um deputado dizer isso, passa um vereador na Câmara de Vereadores em Rio Grande dizer o que disse, né, esse senhor que disse que os negros já andam, né, já anda todo mundo com loira embaixo do braço, então não tem problema, não precisa ter cota. Pra que cota? Pra que cota se os negros podem vir aqui pro Bar do Zé tomar uma cerveja? Pra que cota? Não precisa de cota se a gente pode ir no Cruz comer uma carne. Tá tudo liberado, pra que cota? Querem mais do que isso, mais do que tomar uma cerveja no Bar do Zé? E aí é essa representação política que a gente tem hoje. Né? E que quando a gente vê quadros, né, do movimento social se postarem, isso vai cair ou para uma ofensiva muito grande dos grandes, né, que aí tem toda a máquina eleitoral por trás disso, a regra do jogo é muito difícil de jogar, ou para uma completa marginalização. Então a gente está duplamente marginalizado. Já, enfim, tentando fechar, assim, né, a quantidade de negros na América Latina e no Caribe, representados nesses espaços de poder, não supera 50 pessoas. 50 negros e negras, deputados, parlamentares, enfim. Num país como o Brasil, em que 46% das pessoas são negras, isso é um absurdo. Se eu perguntar para vocês um político negro, vocês vão me dizer o país e vão ter que fazer um pouquinho de força para pensar no segundo. No Brasil. Né? Vai ter que fazer um pouquinho de esforço para pensar no segundo. No Rio Grande do Sul, então, nem se fala. E se, na verdade, a gente vê que, recentemente, o sexismo no espaço de poder, ele, não dá para negar, ele diminuiu um pouco, para nós, mulheres negras, isso é um completo desastre. A estrutura racial, ela continua a mesma da década de 70. Exatamente a mesma. Né? Então, a gente tem uma política que os rumos dessa política, para nós, mulheres negras, trabalhadoras, ele continua sendo muito, muito ruim. O que a gente vê de política pública hoje é uma transferência de competências do Estado, que são competências do Estado, as competências de cuidados, as competências de educação, para a mulher, e isso está muito, eu posso desenvolver isso melhor depois, muito bem colocado quando a gente olha os programas de governo, né? Porque daí a titularidade da mulher, isso pode parecer um avanço, quando na verdade não é. Porque daí cai para a mulher a responsabilidade de levar aquela criança para a escola, a responsabilidade de manter as vacinas daquela criança em dia, mesmo que o hospital seja uma porcaria, que o posto seja uma porcaria, que a escola seja longe, que não tenha transporte para levar. Isso tudo vai recair para a mulher. E aí, já tentando fechar um pouco a minha fala, o que a gente está delineado para a gente hoje, e o desafio e os rumos das eleições de 2014, para mim, me parece muito criar democracias reais, e no Brasil também, criar uma democracia real, porque isso que a gente tem é um factoide de democracia, e mudar as regras do jogo. Sem reforma política, não é possível a gente ter uma representação de fato do tecido social brasileiro no parlamento. Sem reforma política, isso é impossível.
quando a gente olha o que é divisão do tempo de poder e olha as coligações que são feitas para garantir um maior espaço dentro da televisão, muitas vezes com partidos que ideologicamente não tem nada a ver um com o outro, está colocada a necessidade de ter uma reforma política profunda no nosso país, que dê conta de que a gente possa, nós mulheres negras, a população LGBT, de fato, está disputando em igualdade de condições. Porque quando a gente disputa sem igualdade de condições, é um respirar. Sabe quando a gente se afoga e tenta respirar e aí dá uma golfada e mesmo assim não vai? É isso, tu tá disputando contra quem tu não tem a menor condição de disputar. Então, acho que prestar atenção em quem consegue, de fato, e com um programa contundente, propor reformas que sejam, não reformas pontuais, mas reformas profundas no sistema político, é o grande desafio que a gente tem por agora, né? E as perspectivas que virão daqui para frente. Obrigada.